do quarto ano. Olha, tia Mari, mais uma vez aqui para trazer algumas informações. Iniciamos o volume 2 do nosso livrinho, segunda unidade. A semana passada vimos o capítulo 6, onde nós aprendemos o quê? Como é importante a alimentação e a água para a vida dos seres vivos. Não foi verdade? Vimos que é necessário ter uma alimentação saudável e consumir água também para termos qualidade de vida. Pois o nosso corpo, não é? O corpo dos seres vivos, eles precisam de energia. E essa energia é retirada de onde? Dos alimentos. Além disso, nós contamos também com ela, a água, que é fonte de vida. E no capítulo 7, nós vamos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre a questão da alimentação. No capítulo 7, nós temos aí o tema, ai que fome. Então, todos os seres vivos precisam de nutrientes e de energia para viver. Assim, quando um animal se alimenta de uma planta ou de um outro animal, ele consegue a energia e os nutrientes que ele tanto necessita. Nessas situações onde um precisa do outro para se alimentar, para poder ter energia e sobreviver, é que encontramos as relações alimentares entre os seres vivos. Essas relações, elas acontecem o tempo todo nos ambientes. Toda vez que um ser vivo, transfere a sua energia, a sua matéria para o outro, nós podemos dizer aí que houve uma relação alimentar. Então, nesse capítulo, vamos descobrir melhor como isso acontece? Vamos lá? Então, o que acontece? Quando um animal se alimenta do outro, ele é chamado de predador. E aquele que foi utilizado como alimento recebe o nome de presa. No caso, o lobo-guará, ele se alimenta do coelho do mato. Então, quem seria o predador nessa relação aí? O lobo-guará, pois ele se alimentou da presa, que no caso era o coelhinho. Além dessa relação, existem outros animais conhecidos como parasitas, que é aqueles que se alimentam continuamente das partes de outros animais. Os hospedeiros também, como é o caso, sabe de quem? Deles, do piolho. Isso aí. O piolho, ele é um tipo de parasita. Ele vai se alojar aí na sua cabecinha, não vai produzir alimento, não vai caçar alimento, mas ele vai estar ali, sugando o seu sangue, se alimentando para ter energia, sobreviver e se reproduzir, tá? Já o carrapato, tá ali bem no dele, em cima do cavalo, no lombo de um boi. Hospedeiro, é o hóspede, é como se aquele animal fosse o hotel dele e ele tá lá hospedado sem fazer nada também, só se alimentando do sangue daquele ser vivo. Então, nas relações alimentares, nós temos aí o predador, a presa, os parasitas e os hospedeiros. Quer ver outro exemplo de parasita? Vocês vão conhecer e identificar esse rapidinho. São os vermes, Eles pegam, você não lavou as mãos, comeu um alimento sem lavar e aquele vermezinho já estava naquele alimento. Ele passou pela sua boquinha, vai se alojar no seu intestino. Ali ele vai se alimentar do que você consumiu e vai começar a sugar suas energias. Por isso que a mamãe fala assim às vezes, nossa, eu acho que meu filho está com um parasita, com um verme, ele está tão fraquinho, porque nós acabamos ficando fraquinhos, Porque eles retiraram a nossa energia, eles estão se alimentando da nossa energia, tá? E aí nós vamos também encontrar,
que nas relações alimentares, que muitos se alimentam apenas de plantas, né? Ou de vegetais, que é o caso dos herbívoros, né? Daqueles seres vivos, os herbívoros, que vão se alimentar de sementes, de frutos, tá? Os carnívoros, aqueles que se alimentam da carne de outros animais. E os onívoros, que tanto comem carne, quanto também se alimentam de quê? De vegetais. Como no caso o macaquinho, né? O macaco, ele é considerado um ser onívoro. Então, nós podemos observar o que aí? Que nenhum ser vivo vive sozinho. Um precisa do outro. Tia Mari usa muito aquela frase assim: os seres vivos são como elos de uma corrente. Não são importantes sozinhos, porque um precisa do outro. Se eu tiver um elo aqui e o outro aqui, eu vou formar uma corrente? Não. É necessário que eles estejam unidos, não é verdade? E aí, um se juntando ao outro vai formar uma corrente. Assim acontece nas relações alimentares, ok? Porque todos os seres vivos, eles precisam de energia para viver. Então, nós vimos aí os animais, né? Como eles se alimentam. As plantas também são um ser vivo e elas também precisam de energia. Para ter essa energia, o que é que ela vai fazer? Ela vai atrás de outra plantinha para comer? Não, ela produz o próprio alimento através do processo o quê? Da fotossíntese, onde as raízes retiram do solo os nutrientes e a água que ela necessita e junto com a luz do sol, né? Com a luz solar, ela realiza todo esse processo, adquire a energia que ela precisa e vai se desenvolver. E nesse processo todo aí das relações alimentares, surge ela, exatamente, né? A cadeia alimentar. A palavra cadeia é utilizada para se referir o quê? A um local onde as pessoas ficam presas, não é isso? Mas também esse termo significa corrente. Olha, uma coisa ligando aí a outra, Tia Mari. Então, no estudo de ciência, essa palavra é muito utilizada, sabe? Para quê? Para explicar de que maneira os seres vivos estão ligados uns aos outros nas relações alimentares, que são chamadas aí o quê? As cadeias alimentares, onde ela se inicia pelo produtor. Olha que legal, é aquele que vai produzir o próprio alimento, não vai necessitar do outro ser vivo, não. Ele mesmo vai produzir o próprio alimento. E quem é esse ser vivo? As plantas. Então, na cadeia alimentar, ela se inicia, né, pelo produtor, exatamente, que é o que produz o próprio alimento. Aí depois vem aquele ser vivo, o consumidor secundário, né? Que vai se alimentar daquela plantinha. E já vem o outro consumidor secundário que vai comer aquele ser vivo que comeu aquela plantinha. Perceberam a ligação? Olha os elos da corrente que a Tia Mari citou para vocês nesse instante. Então, nas relações alimentares ou na cadeia alimentar, acontece dessa forma. Um vai precisar da energia do outro. Então, na cadeia alimentar, ela se inicia com o produtor, aquele que produz seu próprio alimento. Aí vem aquele consumidor primário que vai se alimentar do produtor. E o secundário que vai se alimentar daquele que comeu o produtor. Olha que interessante. Além disso, né, dessa cadeia alimentar, nós temos também os decompositores. O que são esses decompositores, Tia Mari? Então, são aqueles micro-organismos, tá? Que vão se alimentar de um outro ser vivo morto, né? O que é que acontece? Por exemplo, uma laranja.
observem que às vezes ela está estragada, né? Que a gente chama de mofo, de bolor. Ali são seres vivos que estão se alimentando daquele produto, né? Que ele está entrando em quê? Em decomposição. Então, esses seres vivos, né? Eles são responsáveis por realizar esse processo. Eles são chamados de decompositores e se alimentam de quê? Dos restos de outros seres vivos. Isso mesmo, eles se alimentam dos restos de outros seres vivos. A maior parte deles, né, desses decompositores, é microscópico, a gente não consegue ver a olho nu. Tanto que se você vê uma laranja, né, ou um tomate cheio daquele bolozinho, você pensa que é o quê? É só uma mancha, mas não, ali, ó, são micro-organismos que estão se alimentando daquele fruto, daquele ser vivo, né? A maior parte desses decompositores, como a Tia Mari falou para vocês, é microscópica, nós não conseguimos ver a olho nu, né? Como é o caso das bactérias, de alguns fungos, não é? Mas eles, não pensem, ai, que coisa nojenta, Tia Mari. Eles têm uma importante função na cadeia alimentar. Se não fossem os decompositores, já imaginaram, ó? O leão atacou um javali, comeu uma parte dele e deixou lá o restante. Imagine o que iria acontecer se aquela carne restante ali, daquele ser vivo, já morto no caso ali, se ele permanecesse daquela forma, o que aconteceria, hein? Então, é necessário a ação desses decompositores. Então, ó, gente, nada se perde aí, tá? Cada um respeitando a função do outro neste espaço. E aí, nós vamos continuar sobre esse assunto discutindo na nossa aulinha online, certo? Onde nós vamos tirar as dúvidas de vocês, realizem as atividades solicitadas que a Tia Mari pediu na trilha, certo? Anotem as dúvidas que vocês tiverem aí após fazer a leitura. Nós iremos discutir. É um conteúdo muito interessante e como é bom ver essa relação alimentar sem ficar chocado, né? Sem dizer assim, nossa, que horror, um animal ter que matar o outro para sobreviver. É uma cadeia, é uma relação natural. E nós temos que encarar essas situações realmente de forma assim, natural. Pois todos nós, todos os seres vivos, eles precisam de energia. E para ter essa energia para viver, ele vai precisar, tá, de um outro ser vivo. A não ser as plantinhas, não esqueçam dessa diferença. Ela é o produtor, ela produz o próprio alimento. Vamos discutir mais na nossa aulinha online? Te espero lá. Um cheiro, fiquem bem e até a próxima. Bye, bye!